A saga Androids /Cell, para muitos, foi uma das sagas mais marcantes de Dragon Ball Z. Eu mesmo confesso que, em meu ponto de vista, a saga Androids /Cell é uma das mais interessantes que tem em todo o anime de Dragon Ball. O conceito de vingança do Dr. Maki, a tecnologia, a busca pelo poder, a perfeição, são ideias que eu realmente acho muito foda para vilões. Porém, uma coisa que acabou cagando a saga dos Androids /Cell foi justamente essa questão das linhas temporais, pois é dito que quando o Trunks voltou no tempo, ele acabou alterando a cronologia da história e acabou criando uma linha temporal alternativa, uma nova linha temporal. E até aí tudo bem. Porém, veio a informação que bugou toda a cabeça de todos os fãs de Dragon Ball. O Cell também foi um viajante do tempo e criou uma linha alternativa. Essas várias linhas, essas voltas no tempo, realmente ficaram uma grande bagunça. Eu tentei, galera, pelo YouTube procurar várias explicações que para mim pudesse fazer um pouco de sentido. Porém, eu não encontrei nenhuma explicação assim que chegasse a satisfazer a minha curiosidade, porque sempre ficava ali alguns furos. Então, eu próprio decidi criar a minha própria teoria sobre como seria a organização dessas linhas temporais de maneira cronológica e de maneira também que possa fazer o maior sentido possível. Bom, você quer saber como tudo isso vai terminar? Fica até o final do vídeo e você vai se surpreender. O meu nome é Igor, seja muito bem-vindo ao Simulação Z. Mas antes, você já sabe, né? Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho das notificações para novos vídeos e compartilha com seus amigos que são fãs de Dragon Ball e com certeza vão fazer uma grande treta com esse vídeo. Bom, galera, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos para mais uma... já é a segunda seguida, né? Para mais uma Análise Z. Então, galera, eu vou tentar aqui dividir de maneira cronológica e coerente todas as linhas temporais de Dragon Ball Z. Eu não estou levando em consideração Dragon Ball Super, o primeiro viajante do Z de quê? Não, só de Dragon Ball Z. Beleza, galera? Então, de acordo com a minha cabeça, essa teoria aqui faz sentido. Certo? Se vocês não concordarem, vocês podem aí discordar nos comentários, não tem problema nenhum. Mas na minha cabeça, essa é a teoria que faz sentido. Então, vamos para a linha temporal que vai gerar mais discordância, eu tenho certeza. Que é a linha temporal 1, onde todos morrem e o Cell volta no tempo. Ai, Igor, mas é impossível que essa seja a linha temporal 1. Antes de você me dizer isso, eu já adianto para você que antes de fazer essa teoria, eu próprio tentei me auto-refutar com vários argumentos. Dentre eles, primeiro, essa não poderia ser a linha temporal 1 porque se trata de alguns anos após a ida do Trunks. Ou seja, o Cell, aquela máquina quando o Trunks olhou, ela tinha vindo de um futuro bem distante do futuro do Trunks, certo? E a segunda argumentação que poderia me refutar seria: essa linha não pode ser a linha 1 porque o próprio Cell falou que o Trunks derrotou os androides e por isso foi que ele voltou no tempo. Então, tipo, o Trunks de alguma maneira derrotou os androides e foi por essa razão que o Cell teve que voltar no tempo. Bom, galera, esses são argumentos que poderiam derrubar a minha teoria logo por aqui. Porém, eu queria contra-argumentar com algumas coisinhas. Preste bastante atenção, por favor. Primeiro, como é que o Trunks derrotou os androides, sendo que o Trunks era mais fraco? O Trunks era mais fraco do que os androides e ele não possuía poder para destruí-los. Talvez com um controle remoto? Sim, mas como foi que ele encontrou esse controle remoto, sendo que ele não sabia onde ficava, onde se localizava o laboratório do Dr. Maki? E outra, se ele ia na intenção de destruir os androides da linha temporal do passado, como é que o Cell não encontrou o controle dentro das coisas do Trunks? Isso não faz o menor sentido. Então nós vamos para o segundo tópico do meu argumento, que é: o Cell se baseou apenas por deduções. E isso, galera, aconteceu por quê? Porque o Cell não conseguia sentir o Ki dos androides. Não tem como sentir o Ki dos androides. Na história original, a história que nós conhecemos, o Cell só conseguiu achar os androides porque ele sentiu o Ki do Piccolo aumentando. E aí ele conseguiu deduzir: não, se o Ki do Piccolo está aumentando, é porque ele está batalhando. E se ele está batalhando, provavelmente ele está batalhando com os androides. Então, no futuro, quando o Trunks levou aquela última surra, né, como a gente viu lá no filme, ele resolveu parar.
e até ali a sua mãe construir a máquina do tempo. E isso explicaria por que é que o Cell não conseguiu encontrar os androides nessa linha alternativa. Por quê? Porque como não haviam mais batalhas entre os androides e o Trunks, o Cell não conseguia sentir o Ki, algum tipo de Ki, de modo que ele não conseguiu encontrar os androides, visto que os androides não possuem Ki. Então, já que ele não conseguia encontrar os androides, ele acabou deduzindo, porque é isso que o anime deixa claro, que ele deduziu que o Trunks havia destruído os androides. Portanto, faria muito mais sentido essa teoria. O Cell não conseguiu achar os androides, pensou que o Trunks havia destruído os androides, matou o Trunks e apertou lá 1 milhão de botões e voltou para o passado. No entanto, quando despertei no futuro, não encontrei os androides. Eu não faço a menor ideia do que aconteceu a eles. Então pensei, Trunks deve tê-los derrotado. Igor, mas e como fica a questão do ano? Porque no anime diz que o Cell havia vindo de alguns anos bem mais à frente do que o do Trunks. E é aí que nós vamos para o tópico 3. Isso aconteceu, galera, porque essa seria a época correta que o Trunks deveria viajar. O correto seria que o Trunks chegasse nesse ano aí que o Cell saiu, beleza? Porém, como o Cell viajou primeiro e criou uma nova linha do tempo, os acontecimentos ocorreram de maneira diferente, fazendo com que esse Trunks viajasse um pouco mais cedo, nesta outra linha alternativa. Igor, como assim? Pode me explicar? Claro que eu posso, meu nobre Saiyajin. O Trunks disse que os acontecimentos do passado não poderiam mudar nada no futuro, certo? Certo. Só que ele estava se referindo à resolução dos problemas e não à criação de uma nova linha temporal. Como assim? Preste atenção. O fato dos androides terem morrido no passado não faria com que eles sumissem do futuro. Consegue entender? Pois é, foi isso que o Trunks chegou a entender. Então, o Trunks, quando se questionou a esse respeito, ele conseguiu chegar à conclusão de que, quando ele viaja, ele acaba criando uma nova linha temporal, que de certa forma não vai interferir em nada naquela linha temporal que ele veio. Então, tipo, mesmo que o Cell tenha viajado alguns anos mais tarde, a viagem do Trunks iria acontecer de todo modo. Por quê? Porque já estava meio que prescrito pelo destino que deveria acontecer. Ou seja, na linha temporal 1, que é que nós estamos comentando aqui, o Trunks deveria ter voltado para o passado. Porém, o Cell foi lá, matou ele e viajou no lugar dele, certo? Correto. Então, já que isso deveria ter acontecido, essa história se repetiu porque era o que o destino queria que acontecesse, entendeu? Então, tipo, na linha temporal 2, era óbvio que o Trunks iria também voltar no tempo. E ele conseguiu voltar, obviamente, porque como a linha alternativa 2 já é uma linha temporal diferente, obviamente não aconteceu tudo da mesma forma que aconteceu na linha temporal 1. Foi por essa razão que o Trunks conseguiu voltar no tempo. E a mudança que aconteceu nessa linha temporal foi justamente o quê? O Trunks ter viajado um pouco mais cedo do que o Cell. Essa foi a mudança. Então, galera, em resumo, a linha temporal 1... o Trunks não derrotou os androides, o Cell apenas achou que isso tinha acontecido, o Cell volta na máquina do tempo e cria a linha alternativa 2, a viagem do Cell não alterou os acontecimentos do passado, mas sim os do presente, que no caso seria a linha temporal da qual agora ele estava, que é justamente a linha temporal 3, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Então, galera, o que aconteceu no caso, né? Resumindo tudo. O Cell não achou os androides porque eles não tinham Ki. O Trunks não ia avisar que destruiu os androides. Ele ia pedir ajuda. Sim, e isso fica bem claro. Por quê? Porque o Trunks disse que antes de sair, né, na primeira viagem que ele fez, ele tinha escrito a palavra Hope na nave. E quando ele vai lá e tira um pouquinho do musgo da nave do Cell, né, que o Cell tinha viajado, ele encontra a mesma palavra, Hope. Então significa que aquela ali não seria uma viagem de anúncio. O Trunks não ia anunciar que tinha destruído os androides. Ele ia fazer a sua primeira viagem. Ele ia chegar lá e pedir realmente ajuda. Só que o Cell deduziu que ele ia avisar. Ou seja, o Cell em nenhum momento deu certezas. Ele simplesmente achou. O Cell foi quem viveu de achismos. E isso fez com que a gente pensasse que era a história original mesmo que tinha acontecido, quando na verdade nem mesmo o próprio Cell sabia o que tinha acontecido. De todo modo, esse Cell imperfeito foi o primeiro a viajar no tempo em Dragon Ball Z, e essa viagem dele não interferiu no seu passado.
mas com certeza interferiu no presente. Então, na linha temporal 1, podemos concluir que os Guerreiros Z morrem para os androides, Trunks é morto pelo Cell, o Cell volta no tempo e os androides até hoje devem estar botando o terror no planeta. Essa é a linha temporal 1. Linha temporal 2. E essa linha temporal 2 é o futuro de Trunks que nós conhecemos. E eu vou explicar o porquê. Nessa linha, galera, todos morrem. O Trunks volta um pouco mais cedo. Por que ele volta mais cedo? Porque essa já era uma linha temporal diferente. Ele vai lá para a linha temporal 3, avisa ao Goku da doença do coração, volta para recarregar sua máquina e depois de 3 anos ele volta novamente para poder ajudar a derrotar o Cell. Depois que acaba lá a luta contra o Cell, esse Trunks aqui volta para o seu futuro e consegue eliminar os androides, eliminando também o próprio Cell. Ah, Igor, mas por que o Cell não tentou matar o Trunks aqui como na linha 1? Ele não tentou, galera, porque como eu já falei pra vocês, essa linha já era uma linha alternativa. Lembra que eu falei que a primeira viagem do Cell criou uma linha diferente? Pois é, então aqui as histórias são totalmente diferentes. Mas se isso serve para acalmar você, o Cell dessa linha temporal veio sim atrás do Trunks. Ele veio atrás de matar o Trunks porque não conseguia encontrar os androides, né? Só que aí nessa casa aqui, ele acabou tomando no cu bonito. Por quê? Porque de fato o Trunks tinha matado os androides e agora ele estava bem mais poderoso. Tanto é que ele acabou arregaçando com o Cell sem dó nem piedade. Então vamos para a mais famosa linha temporal 3, a história que nós conhecemos. Então, galera, na linha temporal 3, passa toda a história que nós conhecemos de Dragon Ball. Aqui, o Trunks da linha 2 aparece, né? O Goku sobrevive da doença do coração, o Cell é destruído, aí depois tem ali aquele casulozinho do Cell, né? Que eles encontram no laboratório do Dr. Maki, né? Que o Trunks destrói ele também, o Trunks e o Vegeta treinam lá na sala do templo, o Cell da linha temporal 1, sim, porque o Cell da linha temporal 1 foi para a linha temporal 3, criando assim a 2. Ele aparece, conta todo o seu plano, absorve os androides, é destruído pelo Gohan Super Saiyajin 2, acontece a saga Majin Buu, enfim, tudo isso acontece na linha temporal 3, certo, galera? Então, eu vejo ali muitos canais falando que são várias linhas, uma linha, duas linhas, três linhas, cada linha com um Trunks diferente. Não, no meu ponto de vista, nessa minha teoria, só existem 3 linhas do tempo aqui em Dragon Ball Z, certo? Dragon Ball Z. E essas linhas temporais que aparecem, todas elas fazem sentido. Não são vários Trunks, é apenas um Trunks, o Trunks da linha temporal 2, que vai para a linha temporal 3, né? E o Trunks da linha temporal 1, obviamente, morreu, certo? E aí, galera, só fazendo aqui uma pequena memória, né? Porque a gente não pode deixar totalmente de lado, mas também tem a questão do Dragon Ball Super, né? Que no meu ponto de vista já seria aí uma linha temporal 4, que acontece ali quando o Zenyu acaba apagando o universo do Trunks, né? E esse universo pode ser dominado pelos Zamatos, né? Não serve mais para nada, então o Zenyu vai lá, apaga tudo, né? E o Trunks, para que ele possa viver em um mundo de paz, ele acaba voltando no tempo para um outro tempo diferente, né? E o interessante é que nesse tempo aí, com certeza existe algum Trunks, existe uma outra mais, né? Então é como se fosse uma linha alternativa com 2 Trunks, né? E 2 mais. Então, galera, o meu ponto de vista, nós não temos, como eu já falei, né? Essas milhares de linhas temporais que a gente vê muitos sites e canais falando. Não tão pouco milhares e milhares de Trunks ou milhares de Cells. Não, galera. No meu ponto de vista, as linhas temporais de Dragon Ball, elas são organizadas assim, ó. Linha temporal 1, todos morrem, Cell volta no tempo e os androides continuam vivos no passado. Linha temporal 2, todos morrem, Trunks volta no tempo e vence todos, incluindo o Cell, né? Linha temporal 3, todos sobrevivem, Gohan vira Super Saiyajin 2, Goku consegue o Full Power, Trunks treina na sala do tempo, Trunks da linha 2, certo? E na linha temporal 4, existe mais de um Trunks, né? Então, galera, a verdade é que, tipo, a gente fica inventando essas teorias na nossa cabeça pra ver se a gente consegue entender,
sei lá, ter algum tipo de sentido, mas o mais provável, galera, é que o tio Akira acabou foi esquecendo tudo, ele fez uma lambança quando ele foi ver, tipo, a merda já tava feita, então eu vou deixar os fãs de Dragon Ball se matarem por aí, tentando resolver o que nem mesmo eu entendia. Eu acredito que deve ter sido assim, galera. Bom, mas e você, concorda ou discorda? Deixe nos comentários, porque é muito importante, assim eu vou estar sabendo que você está curtindo meu conteúdo, embora, né, você talvez não concorde, mas é sempre bom você deixar seu comentário aqui, beleza, galera? E não deixa de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com outros amigos que também são fãs de Dragon Ball, para que o meu conteúdo possa chegar a mais pessoas. É isso aí, galera, valeu, falou, cuidado aí com as tretas no comentário, beleza, galera? E tamo junto, tchau!